Ouça agora no Muito Além de Rodas e Motores, uma inédita história vivida por Luiz Carlos Seco ao longo de seus 60 anos de carreira como jornalista especializado na indústria automotiva. Muito Além de Rodas e Motores é um oferecimento de Garrett Advance Motion, uma das marcas mais icônicas da indústria automotiva mundial. A inesquecível vitória na 1000 milhas brasileiras. Pilotar uma Alfa Romeo da equipe Joligância foi uma fase muito emocionante e importante da minha vida, ouvindo aquele ruído do motor respondendo às aceleradas. Lembrar das corridas é um momento de emoção e nostalgia, porque resta somente a saudade do prazer que o carro nos proporcionou para mim e para meu irmão Alcides, destacou Abílio Diniz em um depoimento. Esta semana sofremos com a perda de mais um personagem do automobilismo esportivo brasileiro, Abílio Diniz. E entre as mensagens que recebi sobre o acontecido, em um vídeo enviado por Carlo Gância, filho de Piero e Lula Gância, pude reviver momentos incríveis dos quais participei ativamente e que não saem da minha mente. Aliás, felizes aqueles como eu que puderam desfrutar e curtir as décadas de 70 e 80, tempos únicos e de muita criatividade, coragem e reverência, com mentes e corpos em ebulição. No automobilismo brasileiro, então, nem se fale. No depoimento, Abílio estava se referindo à sua vitória em dupla com seu irmão Alcides, na edição de 1970 da 1000 milhas brasileiras. Lembro que aquela edição foi marcante. Primeiro, pelo número de inscritos, mais de 50 veículos naquela época. Segundo, porque reuniu, além dos carros de brasileiros preparados, alguns modelos inéditos e sensacionais, como a grande favorita Ferrari 512S, com inconfundível motor V12 de 5 litros e 550 cavalos, e pilotada por Giampiero Moretti e Conrado Manfredini, Alfa Romeo P33, o Porsche 910 e a vitoriosa Alfa Romeo GT-AM, da equipe Joligância, importada pelos irmãos Abílio e Alcides Diniz, especialmente para a competição. Apesar de serem menos velozes que o Porsche e a Ferrari, as Alfa Romeos eram carros extremamente competitivos em provas de longa duração. Alcides Diniz completou a primeira volta na 21ª posição. E com 3 horas a dupla já estava em 5º lugar. E depois de 12 horas e 50 minutos, Abílio e Alcides venceram a 1000 milhas com 3 voltas de vantagem sobre o segundo lugar, o Porsche 910, pilotado por Mário Olivetti e José Moraes. Apesar de grande favorita, pois havia terminado o Le Mans daquele ano em 5º lugar, a Ferrari liderou grande parte da prova, mas teve problemas mecânicos e ficou quase 3 horas nos boxes. E voltando ao vídeo do Abílio, que recebi de Carlo Gância, ele resumiu o sentimento de muitos, na verdade todos com os quais convivi desde então. Ganhamos importantes corridas brasileiras e vivemos momentos inesquecíveis e muito estimulantes, comentou Abílio. Carlo Gância sempre acompanhou as relações entre as duas famílias e foi um dos amigos que maior tristeza sentiram com a perda de Abílio. Na década de 1990, ele assumiu o trabalho de administrar a carreira esportiva de Pedro Paulo Diniz, filho mais jovem de Abílio, e o acompanhou até a Fórmula 1. Carlo lembra que Pedro Paulo nunca competiu com grandes recursos técnicos, mas que em uma sessão na classificação para a formação do grid de uma prova da Fórmula 3 na Espanha, Pedro Paulo foi o piloto mais rápido e tinha esperança de se classificar muito bem, pois demonstrou muita habilidade na pista travada. Com esse desempenho em uma reunião com Abílio Diniz, Carlo ficou feliz ao receber os cumprimentos e ouviu a seguinte frase: "Lhe entreguei um menino e você fez dele um homem."
Carlo conta que o caminho da Fórmula 1 com a equipe Ford Corse começou nos anos de 1990. Segundo ele, a Ford Corse já existia e era uma equipe tradicional da Fórmula 3 e da Fórmula 3000, predecessora da atual Fórmula 2. Havia vencido os campeonatos italiano e europeu da Fórmula 3 entre 1985 e 1989 e disputado o certame de Fórmula 3000 entre 1987 e 1994. Com a conquista de um vice-campeonato de construtores em 1992 e o terceiro lugar em 1991. Levamos o Pedro Paulo para lá em 1993, depois de ele ter corrido 2 anos na Fórmula 3 inglesa. No final de 1994, depois de 2 anos na categoria, o Abílio e eu estávamos pensando em como dar sequência à sua carreira e decidimos que talvez fosse interessante levar a Forte para a Fórmula 1. O Abílio encarou a parada e fomos para a Fórmula 1, comentou Carlo. A estreia foi no Grande Prêmio do Brasil em 1995 e contou com o investimento de patrocinadores, a maioria ligada ao setor de supermercados, fornecedores e agências de propaganda. Arisco, Unibanco e Kaiser foram os primeiros. Depois veio a Parmalat, que acabou sendo o patrocinador principal da equipe, além da Mastercard, Café Cacique, Duracell, Bayer, que não aparecia no carro, Philip Morris com Marlboro e Kibon, Sadia, Gillette e STP. Os patrocinadores ficaram felizes com os resultados que alcançaram, apoiando a equipe, apesar de, na pista, o desempenho não ter correspondido pela pouca competitividade do carro, desorganização da equipe e a conduta dos responsáveis, contou Carlo. De 1994 a 1997, a Parmalat quintuplicou suas vendas ao Grupo Pão de Açúcar. A Kaiser passou de terceira para a maior marca de cerveja da cidade de São Paulo. E a Duracell Mundial, em sua história, nunca teve um projeto que impulsionou as vendas como foi o nosso, enfatizou Carlo Gância. Antes de todas as realizações que alcançou como empresário, um dos mais destacados do Brasil em toda a história, Abílio Diniz também venceu em dupla com Alcides a 12 horas em Interlagos em 1971. Outra importante competição do calendário brasileiro. Foi tricampeão brasileiro de motonáutica, sem esquecer o importante apoio que, pelo seu intermédio, o Grupo Pão de Açúcar deu ao esporte brasileiro, desde o atletismo até o triatlon, passando por diversas outras modalidades. Para finalizar, demonstrar todo o foco, determinação, dedicação e espírito competitivo que Abílio sempre teve, destaco mais um de seus comentários. A vida de piloto exige dedicação integral, que o obriga a treinar, correr e acompanhar o serviço nas oficinas da equipe. E eu não podia descuidar das empresas de sua administração. Por essa obrigação, precisei abandonar os momentos inesquecíveis e muito estimulantes que os carros me proporcionavam. Muito além de rodas e motores, é um oferecimento de Garrett Advance Motion, uma das marcas mais icônicas da indústria automotiva mundial.